Olá, paz do Senhor, dia 17, hoje é dia 17, um lugar ao qual pertencer. Estamos lendo o livro Uma Vida com Propósitos. Espero que sua vida esteja sendo modificada, sendo lido a cada dia um capítulo, a cada dia meditando essa mensagem. Isso eu estou fazendo também e estou fazendo com você. Deus está me permitindo ter usando a minha capacidade, o meu conhecimento, para que possa abençoar você. Isso que Ele quer mais usar. Nós já lemos sobre isso, sobre Deus quer usar o que você é e como você é, não o que os outros são. Então, hoje é o 17º dia. O tema é um lugar do qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus, é cidadão do país de Deus e pertence à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios capítulo 2, verso 19. Você é chamado para pertencer, não para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, verso 18. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privados da companhia. A Bíblia diz que fomos ajustados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados e mantidos juntos e seremos arrebatados juntos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e outros versículos. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que você fosse particular. Na família de Deus você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro. Romanos capítulo 12, verso 5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros do seu corpo, ou seja, a igreja. Observa C.S. Lewis, que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de malas diretas. Nas igrejas, tornando-se membro significa-se simplesmente adicionar um nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos estabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos de um corpo cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado por uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não estiver afeiçoado a uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem seu propósito no corpo como um todo, e não o contrário. O corpo do qual falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós encontra seu significado e função como membro do seu corpo. Mas, como o dedo amputado ou arrancado, não seremos de grande serventia, não é mesmo? Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual a enfraquecerá e logo deixará de existir. Efésios capítulo 4, verso 16. Por isso, o primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade dos irmãos, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. A igreja é indestrutível, existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função nele. A pessoa que diz não preciso da igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela.
Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. Na Bíblia, a igreja é chamada de noiva de Cristo e o corpo de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 e outros. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da tua noiva. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e despreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus amou. A Bíblia diz: ame a sua família espiritual. 1 Pedro capítulo 2, verso 17, parte B. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam, a comunidade local, salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história. A palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para referir a uma congregação visível local. No Novo Testamento, parte do princípio de que o membro pertence à congregação local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles que estavam sob disciplina da igreja, o qual era removido da congregação depois de flagrados em pecado. 1 Coríntios capítulo 1, de 1 a 13 e outros. A Bíblia diz que os cristãos sem a igreja local é como órgão sem corpo, a ovelha sem rebanho, ou a criança sem família. É uma situação anormal. Não dá para entender a Bíblia quando diz e pertencer à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios capítulo 2, verso 19, parte B. Os valores de hoje, que advogam a independência e individualismo, criam muitos órfãos espirituais, os crentes peregrinos ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade e compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Porque você precisa da família eclesiástica. A família eclesiástica identifica-se como cristão verdadeiro. Identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou um compromisso com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João capítulo 13, verso 35. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raças e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar sua condição. Juntos e não separados, somos o corpo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É um laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como um membro vivo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham a sua honra. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, sermos unidos e dependentes uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida para nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera de você demonstre pelos outros irmãos. Uma disposição para amá-lo da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos e adoração como espectador passivo. Somente a participação nas ilimitadas atividades da igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ele coopera para o crescimento de outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios capítulo 4, verso 16, parte B. As expressões uns aos outros e uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar
aceitar, honrar, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos, dedicarmos, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro. Do ponto de vista bíblico, estas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos. Pensamos sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais forte e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus tem lhes ensinado, também aprendemos a crescer. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar nas suas preferências, mas essa é uma santidade falsa que não é posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensarmos sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está lhe ensinando, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. É o Senhor que lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom especial é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você pode até ter um ministério mais abrangente, porém, como algo adicionado ou serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão do Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa o corpo espiritual do seu Filho. A igreja é instrumento do Senhor nesse mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao resto do mundo. Este é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus para que uníssemos a Ele na realização da sua obra, a boa obra que Ele preparou para que realizássemos, uma obra que seria Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus para que uníssemos a Ele na realização da sua obra, na boa obra que Ele já preparou para que realizássemos, uma obra que seria melhor se estivéssemos realizando. Efésios capítulo 2, verso 10. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Jeremias capítulo 17, verso 9 e outros. Deus sabe disso, então nos atribui individualmente a responsabilidade e mantemos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 13, verso 3. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para que nos envolvemos com a vida um dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente constante neste exato momento, é de sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: se vocês conhecerem pessoas que desviaram da verdade de Deus, não desprezem, procurem e as tragam de volta. Tiago capítulo 5, verso 19. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual dos líderes devotos. Deus lhe atribuiu aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar do seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar a alma de vocês. Eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 3. Satanás expulsa
Exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus, indiferentes para com os líderes espirituais, pois ele sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, eu explico como fazer parte de uma igreja saudável e essencial para viver uma vida saudável. Eu espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especialmente para ajudar a cumprir os 5 propósitos que Ele tem para com a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes, um propósito pelo qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa se achar esses 5 benefícios em um só lugar. O propósito de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que tem para você. A adoração ajuda a concentrar em Deus. A comunhão ajuda a enfrentar os problemas. O discipulado ajuda a fortalecer a fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos. O evangelismo ajuda a cumprir sua missão. Não há no mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos, mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os visitantes são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os visitantes consomem, os membros contribuem. Os visitantes querem benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem um compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais. Não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando uma igreja perfeita, porém jamais encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus fez. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso com os outros, eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos capítulo 2, verso 42. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo, inclui um compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios capítulo 8, verso 5. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão por se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão. 17º dia, pensando no meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Um versículo para memorizar. Em Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, verso 5. Uma pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra como eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Uma das coisas que realmente hoje existe muitas pessoas que se consideram desigrejados, pessoas que por causa de problemas muitas vezes dos líderes que não querem ter comunhão, que não seguem a Bíblia corretamente, seguem movimentos, inclusive o líder tem informação, e por causa disso muitas pessoas não querem ser membro de uma igreja, sai de uma igreja e vai para outra, e isso não mostra fidelidade. Como Jesus fala, Paulo fala aqui, como você pode amar a Deus se não ama teu próximo? Nós repreendemos o nosso irmão, chamamos e cuidamos, isso é uma atitude de comunhão. Por isso que Deus nos colocou muitas vezes em certas igrejas, para que possamos edificar com aquilo que nós temos. Se nós pensarmos, eu tenho o costume de dizer que o dedinho mínimo do pé, aquele menorzinho do pé, se você cortar ele, você fala assim, não, aquele dedo não move, não mexe, não faz nada, não serve para nada, vou cortar ele.
Se você cortar, se você não sabe, para quem serviu o militarismo sabe disso. Se você cortar o pezinho, um dedinho do pé, aquele dedinho mínimo, você não vai nunca mais conseguir ficar firme de pé. Com um pé só piorou ainda. Caminhar vai cansar muito. Se você quiser tempo de ficar em pé parado, também não vai conseguir, vai incomodar muito. Então um dedinho que era base, que na realidade você achava que não servia para nada, ele serve como plataforma para sustentar o teu corpo e equilibrar o teu corpo. Muitas vezes aquele membro que você acha que não vale nada, que é uma dor de cabeça, ele que pode estar sustentando em oração sua igreja. Então, você quando sabe que tem um lugar com muitos defeitos, glorifica a Deus, porque Deus está te colocando ali para exatamente edificar e você ser edificado. No momento que eu estou lendo esse livro, estou meditando nesse livro, estou recordando as coisas que eu já li, eu estou edificando a mim. No momento que eu estou passando para você, estou fazendo aquilo que Deus me compete a fazer. As minhas experiências e minhas capacidades. Isso que Deus quer, que possamos edificar. Quantos irmãozinhos estão em dúvidas e quantas vezes nós temos dúvidas e somos tirados às vezes por um irmãozinho simples. Às vezes um irmãozinho que de repente não tem teologia, não tem grande estudo, ele teve uma revelação na palavra de Deus e que vem falar para nós e olha, aprendi mais uma, como se diz, né? E aí que é a edificação do corpo. Isso que é a beleza da edificação do corpo. Ficar sozinho, sem igreja, desigrejado, Deus não se agrada. Porque uma das dificuldades que você vai enfrentar é viver na glória. Como que você vai viver na glória se você não sabe viver em comunhão aqui? Se você não sabe respeitar, amar as diferenças, amar aqueles que você deve edificar e aquele que você precisa ser, por aquele que deve ser edificado. Isso nós devemos refletir, nós devemos tomar muito em conta. A participação de membro de uma igreja é de suma importância. Evite essa ideia de sair da igreja. Eu mesmo sofro quando eu estou desigrejado em algumas situações, principalmente quando mudo de país e tudo mais. A gente procura fazer. Procurar, e a gente sabe que Deus se alegra quando nós podemos ajudar. Deus quer usar os teus dons para que possa edificar o corpo de Cristo, para usar você, para que fazer a obra dele na vida de outras pessoas, para edificar outras vidas. Isso é de suma importância. Deus se importa com isso. O primeiro caso é a comunhão e experiência com ele. O segundo caso é edificar através do que Deus te deu a vida dos outros. Eu estou usando o canal da internet, o canal de vídeo, porque eu tenho equipamento, eu tenho isso e estou usando para a glória de Deus. E Deus se alegra disso. Nós devemos fazer isso na igreja. Por isso que é importante estar numa igreja. Deus não se importa com qual denominação, importa que se pregue a Bíblia na verdade e você possa modificar, mas a minha igreja não prega a Bíblia no contexto total. Vou sair dela porque não concordo, o pastor não quer. Eu vejo igrejas sendo rachadas por causa disso. Muitas vezes o líder não quer ouvir, não quer atentar para as pessoas que são membros. E ele não está ali como rei, que é a palavra dele, e muitos deles esquecem dessa situação. Nós devemos orar. Através da oração nós podemos mudar as pessoas, e mudando os nossos líderes, para que eles possam ter a revelação de Deus quanto a isso. Quando um líder não tem um respaldo de oração da sua igreja, ele fica perdido, começa a dar tiro para todo quanto é lado. Então, você deve e foi chamado para ser membro de um corpo físico aqui na Terra, porque essa é uma experiência, um crescimento do qual seremos membros do corpo de Cristo lá na glória e viveremos juntos eternamente. Que Deus te abençoe. Até o dia de amanhã, dia 18 amanhã, temos uma vida em comum. Nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Gostaria de ler teu testemunho, ver seu testemunho aí embaixo e iremos glorificar a Deus nesse testemunho. Amém? Deus te abençoe. Até o dia de amanhã. A paz do Senhor.